Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos nessa imersão sobre o destravar do propósito. Nessa imersão nós estamos abordando travas que param as pessoas, que neutralizam as pessoas e que de alguma maneira essas travas, elas não deixam que a pessoa viva a plenitude do seu propósito e aquilo que ela é. Nós já permeamos aí pelo menos 8 travas que têm travado as pessoas para não viver a plenitude da sua vida e do seu propósito. Eu posso, de alguma forma breve e resumida aqui, abordar para vocês antes de nós entrarmos na temática de hoje, que a temática de hoje nós vamos abordar sobre o tema das perdas. Nós vamos ver a história de Jó e os códigos que tem na história de Jó. Então é importante que você fique aqui comigo nessa aula e você anote todos os pontos principais que eu vou abordar na característica da vida de Jó, um homem que sofreu muito, passou por lutas, por dificuldades e por problemas e no final teve uma restauração. Eu sou o Júnior Pimentel, deixa eu me apresentar aqui para você que está aqui pela primeira vez e para você que está assistindo essa aula em um outro dia, numa outra oportunidade e também, por exemplo, nas outras plataformas ou em algum dos nossos treinamentos, porque muitas dessas aulas que eu gravo aqui ao vivo, depois elas são removidas e elas são compartilhadas nos nossos treinamentos, nos nossos cursos e principalmente na nossa mentoria. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu sou Júnior Pimentel, sou especialista na área de desenvolvimento humano, mas especificamente na área de sofrimento, dor, angústia, como lidar com percas, com sofrimento, como se levantar, como ter atitudes para ter uma vida restaurada, mas especificamente eu trabalho com propósito de vida, com ativação de propósito de vida, todo o potencial que tem dentro de você, toda a sua capacidade, tudo aquilo que tem dentro de você que você pode extrair, colocar para fora e através da sua vida as pessoas serem transformadas e abençoadas, impactadas. Então é essa área que eu abordo, é essa área que eu domino e é essa área que eu sou especialista. Também eu sou professor na área de ciências teológicas, eu trabalho muito com espiritualidade, principalmente com a palavra de Deus e com os códigos que tem na Bíblia. Eu ensino e instruo os princípios do reino, essa é a minha base. Então eu trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalho com ativação de propósito e com desbloqueio e com essa anulação das travas. Dou aula na área de teologia, sou compositor, você pode aqui dentro das plataformas ouvir uma das composições que eu já gravei, um single, por exemplo, Porque para Deus Nada é Possível. Sou escritor e estarei virando autor pela publicação de um livro. Então, nós trabalhamos em várias áreas e também empreendo. E hoje nós vamos abordar essa temática muito grande. Quero agradecer a presença de todos que já chegaram aqui, do Luciano Pimentel. Quero agradecer também a presença da psicanalista Liz, que está sempre conosco aqui, uma pessoa especial, uma pessoa incrível, admirável, muito especial para mim. Quero agradecer também a sua presença e a presença de todos que estão chegando conosco. E para começar essa aula, antes de eu ler, eu vou convocar aqui os alunos e nós vamos já começar a aula. Então eu te convido aí, você que já está aqui na aula, a compartilhar essa aula com o máximo de pessoas possível. Compartilhe aí nos seus grupos de transbordo, grupo de pessoas que estão te acompanhando, pessoas que estão, como eu posso falar, estão te seguindo ou estão participando conosco dessa imersão sobre o destravar do propósito. Hoje nós vamos abordar essa temática muito forte, que é a história de Jó. Nós vamos aprender muita coisa. Eu estou só convocando aqui os alunos e nós vamos começar a nossa aula. Então eu quero agradecer mais uma vez de coração, gratidão, a presença de todos que estão aqui, todos que estão aqui. Quero agradecer de coração a presença de todos. Então, eu quero agradecer de coração a presença de todos. Nós estamos nessa imersão sobre o destravar do propósito. Nessa imersão, o que nós abordamos? Eu sempre gosto de dar um resumo antes de nós entrarmos na próxima aula para que você possa entender e compreender, porque você pode ter caído nessa aula e você não viu as outras. Então é importante você observar cada aula, cada trava que a gente aprendeu, e cada princípio que a gente aprendeu, e cada princípio que pode te instruir na aplicabilidade para você despertar, destravar e viver algo novo, algo extraordinário. Então nós abordamos aqui já pelo menos 8 aulas. A primeira aula nós falamos sobre o medo, a origem do medo, eu apresentei o contexto ali na questão do Jardim do Éden,
qual é a primeira vez que cita o medo, o medo direcionado para quem o homem direcionou a primeira vez o medo e como destravar do medo. Depois, outra trava que eu observei durante minha vida, que tem travado muitas pessoas, é sobre a questão delas não saberem quem elas são. E nós trabalhamos a temática Quem Sou Eu? E nós caminhamos pelos princípios do autoconhecimento. Então, nós abordamos essa temática de forma profunda. A terceira aula que nós abordamos aqui, nós abordamos a questão do sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa, ele neutraliza o sentimento de culpa, ele para as pessoas, ele anula as pessoas de tal maneira que as pessoas não conseguem viver todo o potencial que tem dentro delas de uma forma extraordinária para que possa transbordar na vida das pessoas e principalmente na dela. Então a gente trabalhou o sentimento de culpa. A quarta aula, que é algo que eu abordei de forma também sucinta e que trava muitas pessoas, é o princípio, o sentimento de rejeição. As pessoas durante a vida elas passaram por esse processo de rejeição e de tal maneira algumas delas têm estado neutralizadas porque não souberam lidar com essa questão da rejeição durante a sua vida, na rejeição no contexto familiar, na rejeição relacionada ao relacionamento com pessoas, com convívios de amizades, principalmente na área que permeia o trabalho, também no campo do trabalho, quando a pessoa está na vida acadêmica. Então, esse processo de rejeição ela é contínua e constante na vida das pessoas. E, de alguma maneira, a rejeição ela acaba travando, ela acaba, como eu posso falando, anulando as pessoas. Então, as pessoas são travadas por causa disso. Outro princípio que a gente estudou depois da rejeição, que foi a quinta aula, nós trabalhamos sobre a incapacidade. Então, o que acontece? Muitas pessoas conseguem passar algumas outras barreiras, conseguem vencer algumas travas para viver o propósito de vida, mas elas acabam esbarrando aonde, Júnior? Elas acabam esbarrando na questão da incapacidade. Quando são colocadas diante dela oportunidades, quando são colocadas diante delas não só oportunidades, mas possibilidades para que possa haver uma mudança de vida, para que possa haver uma transformação de vida, para que possa haver impacto na vida. Então, o que acontece? A pessoa, o que ela faz? Ela acaba deixando, ela não executa porque ela se acha incapaz, ela não se acha capaz, ela não se acha merecedora de tal posição, ou de tal possibilidade, ou de tais oportunidades. Ela acha que diante daquilo que é proposto para ela e colocado na sua mão, ela não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir resolver, não vai conseguir, por exemplo, executar, ou não vai conseguir dar conta daquilo que é colocado para ela. Então, as pessoas elas esbarram na incapacidade, elas não se acham capazes de realizar grandes coisas. Depois da incapacidade, a gente trabalhou o tema da desistência. O que acontece? As pessoas tendem a desistir muito fácil daquilo que elas estabelecem. Elas começam algo e nunca terminam, elas nunca concluem algo que elas anseiam, desejam, elas determinam sobre a vida delas. E aí o que acontece? Uma pessoa que desiste fácil, ela nunca conclui nada, ela nunca muda de nível, ela nunca, como eu posso dizer, ela nunca se realiza, porque ela sempre está começando e sempre está terminando. E aí o sentimento que mais permeia o coração de uma pessoa que desiste bastante é o sentimento de frustração. A pessoa acaba estando frustrada, por quê? Porque ela desiste muito fácil, ela desanima, ela para, ela não consegue, ela não realiza, ela não executa. Então, o que acontece? Para. Então, depois de desistir, a gente trabalhou o sétimo ponto. Qual foi o sétimo ponto? A sétima aula a gente trabalhou o princípio da autoimagem. Então, a autoimagem é outra característica que trava as pessoas para não viver o propósito. Seja bem-vinda, Ellen Rocha. Seja bem-vinda, Rodrigo Soares, apareceu por aí também. Sejam todos bem-vindos. E aí tem esse ponto que nós trabalhamos na questão da autoimagem. Existe o problema da autoimagem que trava muitas pessoas. A autoimagem ela tem essa característica, que eu passei 4 princípios aqui, eu abordei a autoimagem, eu falei em 2 aulas, foi muitas horas, porque o conteúdo era muito denso, e era muito grande, e era valioso. Então foi em 2 aulas. O que acontece? Eu trabalhei quando a pessoa se vê pelos olhos das outras pessoas, quando a pessoa se vê pelo olho da cultura e quando a pessoa se vê pelos seus próprios olhos. E aí tudo isso trava a pessoa. E eu passei
o quarto ponto, o quarto princípio, que é como eu devo me ver, me olhar para que eu possa viver o propósito de vida. Então está salvo aqui na aula. Eu não vou falar a chave agora, mas se você quiser saber, assista a aula. E depois nós trabalhamos a questão do ambiente. Como nós somos influenciados pelo ambiente que nós vivemos. Segundo, como nós podemos influenciar ambientes e como nós podemos criar ambientes e possibilidades. Nós abordamos de forma muito profunda essa temática. E hoje nós vamos abordar a temática, sabe de quê? Nós vamos abordar a temática das perdas. E a pergunta que eu faço para você no início dessa aula é a seguinte: como você lidar com as perdas? Com as perdas diárias, muitos de nós não estamos preparados para lidar com as perdas. Em algum momento da sua vida, preste bem atenção, em algum momento da sua vida você vai perder algo. Sim, você vai perder algo. Ninguém na Terra está livre disso. Em algum momento da vida você vai perder algo. Em algum momento da vida você vai ter que enfrentar a questão da dor ou problemas de dificuldades de relacionamento ou a falta de algo, tanto de ordem física como emocional. Em algum momento da vida você vai ter que lidar principalmente com as perdas. E o que trava as pessoas é isso, porque elas viveram um momento e elas acabaram perdendo algo. Muitas vezes essa perca foi de ordem física e material ou de ordem emocional. E o que aconteceu? A partir do momento que elas tiveram essa perda, elas nunca mais, literalmente, nunca mais viveram, nunca mais, como eu posso falar, elas nunca mais tentaram ou deram possibilidade para viver-se algo novo. Por quê? Porque elas acabaram ficando presas, se prenderam no que aconteceu. E aí isso acaba travando muitas pessoas. Eu digo que as perdas é uma das travas como eu posso falar, que mais acorrenta as pessoas. Por quê? São pessoas que quando perdem algo, literalmente elas acabam ficando presas no passado e na vida que elas estão vivendo de forma muito forte. Então nós vamos abordar hoje o tema perda. Nós vamos conversar aqui sobre um personagem histórico, bíblico, alguém que passou por momentos difíceis. Esse livro ele traz uma abordagem de questões universais e de questões existenciais e de uma pergunta muito sucinta que todos nós permeia no nosso coração. Por que o justo sofre? Ou por que o motivo do sofrimento? Ou como alguns céticos e que são contrárias a Deus ou a sua palavra, eles falam, se Deus é bom, por que há sofrimento na terra? Então esse livro ele traz essa abordagem dentro de uma perspectiva histórica e apresenta alguns fatos relacionados com a nossa vida diária. Então nós vamos ver 5 áreas da vida que toda pessoa vai passar por perdas. E aí eu te pergunto, nessas 5 áreas, como é que você vai lidar com cada perdas dessas que eu vou apresentar aqui? Eu quero ver como é que você lidar, como é que você vai reagir, como é que você vai viver quando estiver passando por esse momento. Então, a perda é uma trava muito grande. Então, eu quero começar o texto. Nós vamos ler 3 capítulos de Jó. E eu quero continuar pelos 2 últimos versículos do capítulo 3. Depois nós voltamos para o capítulo 1 para saber quem é Jó, o que ele viveu, o que aconteceu. Esse livro de Jó foi escrito mais ou menos há uns 2000 anos antes de Cristo. Ele é considerado o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Jó, possivelmente, ele é contemporâneo de Abraão, ele viveu naquele período de Abraão, ou antes, ou naquele período ali de Abraão. Então ele é o livro mais antigo e ele traz essas 2 características, de apresentar fatos de como lidar com o sofrimento, com a dor e com as percas, mas ele tem na sua estrutura literária também uma questão poética através do discurso que é elaborado e da construção do seu texto. Então ela tem características poéticas. E nessa visão geral que engloba a questão universal e das questões existenciais das pessoas, é uma característica que nós chamamos de sapiencial. E sapiencial ele aborda esses fatos históricos, de acontecimentos que relatam as questões crônicas da vida, dos acontecimentos diários que cada um de nós passamos, vivenciamos ou experienciamos. E aí começa em Jó.
capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Jó começa, nós vamos já entender esse capítulo 3, mas eu quero abordar esse texto quando Jó diz assim: aquilo que eu mais temia, ou em outras traduções a palavra temia tem a mesma raiz no hebraico para a palavra medo. Então ele diz assim, seria mais ou menos assim: aquilo que eu mais sentia medo, ou aquilo que eu impregnava força para pensar, ter minha força, minha energia, meu pensamento, misturado com medo, me aconteceu. Então o medo, deixa eu contar um código aqui para vocês. O medo, ele é um imã para atrair coisa ruim. Quando a pessoa se alimenta do medo, quando ela gasta a sua energia com medo, pensando e não querendo algo, ela acaba atraindo essas coisas. Então nós precisamos, aqui com Jó nós aprendemos, ele disse: aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais tinha medo, me sobreveio. Então o medo aqui ele é apresentado como um imã que atrai algo que não é bom, que não é agradável para a nossa vida. E aí nós vamos começar a história de Jó. Então, como hoje é domingo, nós vamos fazer diferente essa aula. Essa aula vai ter um cunho profundo, claro, do ensinamento prático e teórico e prático, mas também não vai ter uma questão assim espiritual. Nós vamos trazer essa palavra uma questão espiritual. E começa o texto assim, ó. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos apresentar cada área que Jó foi afligido. Se você gosta de leitura, está em Jó, capítulo 1. E eu convido você a me acompanhar. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou ler literalmente os 3 capítulos para nós entendermos de forma sucinta esta palavra. Jó, capítulo 1, versículo 1, e aí eu vou ler o capítulo todo e diz assim: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Aí traz uma descrição de quem era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E aí continua. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí começa dizendo, aí esses 2 versículos, eu já vou, acho que eu vou lendo e já vou explicando para depois eu não precisar voltar no texto. Esse texto aqui já apresenta quem era Jó, de onde, da região que ele era e já traça as qualidades de Jó. Ele era um homem reto, ele era um homem sincero, ele era um homem temente que se desviava do mal. Todas essas características tinha na vida de Jó. E depois agora vai falar da sua estrutura, ou das suas posses, ou da sua riqueza que ele tinha. Aí o texto diz assim: era seu gado 7.000, era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente. Então começa dizendo que ele tinha muito gado, ele tinha muita ovelha, ele tinha muito camelo, ele tinha muitos bois, muitas jumentas, então ele tinha muita posse, ele tinha muita estrutura. E o texto fala que na época ele era o homem mais rico do Oriente. Então nós já temos aqui 2 características para abordar. As qualidades de Jó, que sendo um homem temente, um homem fiel, um homem reto que se desvia do mal. E agora nós vemos que ele era um homem cercado de posses e de riquezas. Também no texto fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então aqui já dá um resumo de Jó. Um homem temente, reto, fiel, que desvia-se do mal. Um homem que tinha 10 filhos e um homem que era cercado de riqueza, e na sua época ele era o homem mais rico do Oriente. E aí continua, versículo 4. E aí começa a narrar o fato dos filhos de Jó. Iam seus filhos e faziam o banquete em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava os 3 irmãos, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido turno de dias de seu banquete, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E aí, olha aqui o texto dizendo que Jó tinha 10 filhos. 7 filhos de Jó faziam festa. Cada dia era festa na casa de um. Então, no caso, durante a semana tinha 7 festas.
E as 3 filhas frequentavam. Então, um dia tinha festa na casa de um, todos os irmãos, todos os 9 iam. Um dia tinha festa na casa do outro, todos os 9 iam. E assim sucessivamente. Então, durante 7 dias, imagine, durante 7 dias tinha festa. E o que acontecia? Nós vimos a atitude de Jó, que quando acabava o turno dos dias, quando se completava aquela rotina de eles fazerem 7 dias de festa, quando chegava no 7º dia, depois da festa, quando era pela madrugada, Jó se levantava. E levantava um altar para Deus. Ia sacrificar para que pedir perdão de Deus pelo comportamento dos filhos. E se os filhos tivessem feito alguma coisa que desagradasse a Deus, que o Senhor Deus pudesse os perdoar. Agora tente imaginar, e diz que ele sacrificava, o sacrifício era equivalente à quantidade de filhos. Então a cada 7 dias ele sacrificava pelo menos 7 animais como oferecimento ali no sacrifício a Deus para pedir perdão. Então ele fazia isso todo dia. Aí chega no versículo 6. E vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear e passear pela terra. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, é reto, é temente a Deus, e desvia-se do mal. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercaste tu ele de bens e a sua casa e tudo quanto tem? Obra das tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende tu a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas diante de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo tens e está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu vou parar aqui, e aí eu já continuo, só para entender. Vou parar aqui só para vocês entenderem. Então o que acontece? A narrativa que nós estamos abordando, seja bem-vinda, Glória da Silva. A narrativa que nós estamos abordando aqui nessa temática, se você leu, era o seguinte: Satanás vai se apresentar diante de Deus. E o Senhor pergunta para Satanás: Por onde é que tu andas, Satanás? Aí Satanás fala, o diabo: Eu estou rodeando e passeando pela terra. E aí o próprio Deus tece um resumo de quem era Jó. Ele disse para Satanás: Você observou o meu servo Jó? O próprio Deus falando: Meu servo. Aí Satanás disse: O que tem ele? Ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que se desvia do mal. E aí Satanás fala: ele é assim, sabe por quê? Porque o Senhor Deus cercou-lhe de bem. O Senhor abençoou as obras da mão dele. Tudo que ele coloca a mão prospera, porque o Senhor está prosperando ele. Até o gado dele está aumentando. Por quê? Porque o Senhor Deus, está abençoando ele. Aí Satanás fala algo, preste bem atenção. Mas toca em tudo que ele tem. Estende a tua mão, Deus, e toca naquilo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. E aí o Senhor Deus, o que nós chamamos aqui de vontade permissiva. Deus permite, porque nada sai do controle de Deus, preste atenção, nada sai do controle de Deus. Deus permite que Jó seja afligido por Satanás. Deus permite, vontade permissiva. Olha o que diz o texto. Jó 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo o que tens está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então ele disse: Olha, você pode tocar no que ele tem, mas não toca na vida dele. O que Deus falou. Na vida dele você não tem permissão. E Satanás saiu dali. Então preste bem atenção. Agora nós vamos entrar no contexto de Jó. E nós vamos ver 5 áreas que todo ser humano na Terra é afligido. Todo ser humano na Terra. E aí eu vou te perguntar, como é que você vai lidar quando você for afligido nessa área? Porque muitas vezes pode ser negligência tua, pelas tuas decisões, escolhas e comportamentos, mas outras vezes pode ser questão espiritual. Pode haver uma ação, uma influência maligna por trás e você não sabe, e aí você tem que saber lidar com a situação. Isso que é importante. No final nós vamos aprender isso.
Então Satanás saiu da presença de Deus e foi tocar naquilo que já tinha. E aí nós chegamos agora no texto e nós vamos apresentar aqui para vocês a primeira área que todo mundo é afligido e que isso, se a pessoa não souber lidar, se torna uma trava na vida da pessoa e ela não consegue viver o propósito de vida. Professor Júnior, que área é essa? Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, e vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse, os bois lavraram, e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e tomaram, e os moços feriram a fio das espadas, e somente eu escapei para te trazer a nova. Então um servo de Jó vai correndo até a casa dos filhos de Jó, para falar para os filhos de Jó e para Jó, que o quê? Que os bois e os jumentos foram atacados por um grupo por um outro povo. E todo aqueles servos que estavam cuidando dos bois e dos animais, de alguma forma houve a perca. E só sobrou um homem para falar o que aconteceu. Olha, Jó, os teus servos morreram e tudo que tu tinha ali foi embora. Eles levaram, mataram, acabaram com tudo. E aí ele continua. Quando ele está terminando de falar, e aí vem o segundo. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Quando eu estava falando o que aconteceu, outro servo chegou correndo e disse, olha, caiu um fogo do céu, possivelmente era um fogo de Deus, queimou todas as ovelhas e matou todo mundo que estava cuidando das ovelhas. E disse, só eu voltei para te contar essa nova, Jó. E estando este ainda falando, chegou um outro, na mesma hora, presta atenção, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo dia. E aí, estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenados os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer boas novas. E aí o que ele diz? Olha, os caldeus deram uma ordem, estavam possivelmente com um exército, com um grupo, eles deram ordem, fizeram 3 bandos e mataram todo mundo e levaram todos os camelos. E ele disse, só eu sobrevivi para te trazer essa boa nova. E aí quando chega no versículo 18, já falou, ele já perdeu os bois, já perdeu ovelha, já perdeu gado, já perdeu tudo, já perdeu os servos. Na mesma hora, Jó. E aí chegou. E estando este ainda falando, veio outro e disse, aí nós entramos aqui na outra parte, eu vou parar aqui, vou pegar só nessa parte, que essa parte aqui é outro assunto. A primeira área é que todo mundo é afligido. No começo do texto que a gente leu, fala que Jó era um homem cercado de bens e de riqueza, e tinha muitas posses. Eu não sei se vocês lembram, que eu acabei de ler, que ele tinha muitas posses, muitas riquezas. E o que aconteceu? Em um dia, Jó perdeu toda a sua riqueza. Preste bem atenção. Jó perdeu toda a sua riqueza. Perdeu os bois, perdeu o camelo, perdeu a ovelha, perdeu os jumentos, perdeu os servos que trabalhavam para ele, perdeu tudo. Toda a riqueza que Jó tinha, que fazia com que ele fosse o homem mais rico, ele perdeu de uma só vez. A gente vê aqui falando, olha, ele perdeu todos os bois, ele perdeu todos os camelos, perdeu todas as ovelhas. Quando a gente volta num, você fala, pô, mas ele perdeu ovelha, mas era muita ovelha? Olha quantas ovelhas tinha. Ele tinha muito gado. Só de ovelha ele tinha 7.000 ovelhas. Ele perdeu 7.000 ovelhas de uma vez só. Então o que acontece? Só de jumento ele tinha 500 jumentas. 500 jumentas. Deixa eu até te imaginar. 500 juntas de boi. Então ele tinha muita riqueza, muita posse, muito gado. E o que acontece? Num dia só, ele perdeu toda a riqueza dele. Professor Júnior, qual é a primeira trava que todo mundo permeia na vida, que na vida de Jó nós observamos e que se torna uma trava para as pessoas não viver o propósito de vida? Quando as pessoas têm problemas financeiros, isso trava as pessoas. Existem pessoas que perderam tudo, que elas até tiraram sua vida. Elas não aguentaram perder, por exemplo, a casa, elas não aguentaram quebrar a empresa, não aguentaram perder o emprego, não aguentaram ficar sem dinheiro, sem recursos, de tal maneira que elas acabaram tirando sua própria vida. Então a primeira área que todo mundo é afligido é na área financeira. Quando você parece estar bem, quando você perde, quando você fica sem recurso, quando você quebra, por exemplo, um negócio, quando você não tem um dinheiro, você não tem um centavo na sua conta, qual é o seu comportamento? Então o que acontece? Existem pessoas que perderam riquezas
e elas deixaram de viver. Elas estão bloqueadas, elas não conseguem viver mais, elas não conseguem criar relacionamentos, elas não conseguem abrir negócios porque elas estão literalmente travadas. Então a pessoa está bem até ela perder o recurso, até ela perder o emprego, até ela perder o dinheiro que ela tem na conta bancária, até ela fazer uma aplicabilidade errada, até ela ser lesada por alguém, até ela emprestar um dinheiro e pegar um prejuízo, até ela se endividar. A questão da riqueza, quando a pessoa perde o dinheiro, a riqueza, as suas posses, isso trava as pessoas. Eu conheço pessoas que deixaram de viver porque perderam algo, não conseguem mais viver porque ficar preso naquilo que tinha, o que nós chamamos de glória passada. A pessoa de viver de glória passada, ela não consegue ter uma plenitude na vida. Por quê? Porque ela vive sempre travada. Ela vive sempre travada porque perdeu toda a riqueza, perdeu tudo que ela tinha, perdeu a casa, perdeu a cama que ela tinha, perdeu o imóvel. Tudo que é relacionado com recursos, com dinheiro, com os bens materiais, trava as pessoas. Então essa trava, todo mundo é afligido. E você vê que nesta questão aqui, dessa trava aqui que Jó teve, não foi uma questão de uma negligência dele, de uma aplicação errada ou de uma administração errada do seu recurso, não. Foi uma vontade permissiva de Deus e foi Satanás que tocou e tirou tudo. O próprio diabo tirou tudo. Mas ali, neste caso específico, é uma permissão de Deus. Não estou falando que na sua vida é uma ação maligna, porque grande parte das pessoas que perdem o recurso é por negligência mesmo, é por não saber administrar o dinheiro, é por não saber aplicar o dinheiro. As pessoas pegam o dinheiro e gastam tudo, elas não aplicam, elas não projetam, elas não botam dinheiro para circular, elas não investem. E aí elas gastam mais do que ganham. Entendeu? Então elas vivem além das suas condições, então elas se tornam pessoas endividadas e elas acabam quebrando. Então, sim, a questão do dinheiro, a questão da riqueza, a questão das posses, é tudo questão emocional, tudo começa no emocional. Uma empresa, o cara diz, quebrou a empresa. Quem quebra não é a empresa, quem quebra é a pessoa. Quando a pessoa quebra emocionalmente, teoricamente a empresa vai quebrar também. E aqui então a primeira área é a área da riqueza, a área dos recursos. E eu pergunto para você que está aqui nessa aula, e para você que está vendo essa aula em uma outra plataforma ou até dentro de um dos nossos cursos aqui de treinamento que a gente faz de mentoria, porque essas aulas são gravadas ao vivo, depois elas são utilizadas. E eu te faço a pergunta, como é que você lidar quando você perde os seus recursos ou quando você perdeu a sua riqueza, a sua empresa, a sua conta bancária, o seu emprego, quando você não tem mais um dinheiro para comer, para pagar uma conta? Qual é o seu comportamento? Como é que você age? Como é que você se comporta? Então preste atenção, isso é uma trava que deixa muitas pessoas travadas. Muitas pessoas travadas, muitas. Sabe o que é muitas? Muitas pessoas travadas. Por quê? Porque elas acabam perdendo todo o seu recurso e depois não conseguem mais viver em novidade de vida. Por que não conseguem mais viver em novidade de vida? Por causa disso que eu estou abordando aqui com vocês. Que elas perdem o recurso e elas acabam ficando desorientadas. Então, o dinheiro, a riqueza, os recursos, os bens materiais é uma trava que não deixa a pessoa viver a plenitude do seu propósito de vida. Vamos continuar o texto e vamos para a segunda trava. Nós lemos aqui no texto a primeira riqueza. Júnior, qual é a segunda trava? A segunda trava é o seguinte, versículo 18. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Imagina, Jó tinha acabado de ouvir que tudo aquilo que ele tinha perdido de bens materiais. E aí, de repente, chega um outro servo de Jó e disse, Jó, os teus filhos estavam fazendo festa na casa do primogênito. Estavam todos eles lá comemorando, curtindo, aproveitando. E veio um vento forte. Esse vento forte derrubou a casa. E a casa caiu sobre eles. E todos os teus filhos morreram de uma só vez. A primeira área que todo ser humano é afligido é a área da finança. Se a pessoa se manter firme e ela sobreviver com a área da finança, a segunda área que todo mundo é afligido,
Um dia na vida é com os filhos. E aí eu te pergunto, Jó perdeu os 10 filhos de uma só vez. Existem pessoas que perderam um filho, que perderam alguém querido, que deixaram de viver. A mesma coisa, continuou travado. Deixaram da sua existência porque perderam alguém que era especial, alguém que era precioso, alguém que era muito amável, mas deixaram de viver. Deixaram de ter uma vida extraordinária por causa do fato ocorrido. Agora tente imaginar um velório de 10 filhos. Jó perdeu os 10 filhos. E aqui, depois entra o código que eu vou ler lá em Jó 3. Por que Jó falou aquilo? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. E lá vou explicar o que mais Jó temia. Então Jó perdeu os 10 filhos. E no momento que ele perdeu os 10 filhos, tente imaginar como é que ficou o coração de Jó. Tem que fazer o velório de 10 filhos que ele amava. Imagine a minha vida, a sua vida, quando alguém toca nos seus filhos. Quando alguém trata mal os seus filhos. Quando o seu filho pede um pão para comer e você não tem o recurso para comprar. Quando toca no filho, desestrutura qualquer pessoa. Você que é mãe, tente imaginar alguém querer tocar no teu filho. Como é que não vai te desestruturar? Você vai para cima, você mulher parte para cima como leoa, você homem parte para cima como leão porque é teu filho. Então, a segunda área que todo mundo é afligido é os filhos. É quando a gente é afligido. Imagine, você sobreviveu à questão financeira, agora você vai ter um problema muito forte com seus filhos. A pessoa perde, é tocado, ou o filho morreu, ou o filho está doente, ou o filho rejeitou, ou o filho abandonou, o filho foi embora da tua casa, ou o filho te trata mal. Então, a segunda área que todo mundo é afligido é na área dos filhos. É quando o inimigo toca ou quando acontece alguma coisa desagradável com os filhos ou com seu filho. Então isso é muito difícil. É muito difícil lidar com isso. Então, Jó perdeu toda a riqueza, foi afligido. A segunda área que Jó foi afligido é a área dos filhos. E aí vamos ver qual foi a atitude de Jó. É muito forte essa história. Eu fico muito impactado com a história de Jó. Jó era um homem muito forte. Perdeu toda a riqueza e depois perder 10 filhos. Eu não sei qual é o sentimento de perder um filho. Eu sei que é o sentimento de perder uma mãe, porque eu perdi minha mãe e minha irmã. Agora o filho eu não sei, porque ainda, por pouco tempo, não tenho filho, mas por pouco tempo já vou ter. Então o que acontece? Aí a pergunta que eu te faço aqui. Bem-vinda, Jéssica Carvalho. Chegou por aí mais um. Que honra. E aí eu te faço a pergunta, você que é mãe, se tocasse nos teus filhos, qual seria a tua atitude? Como você reagiria? Você reagiria de forma pacífica? Ou você reagiria de uma forma forte, de uma forma sucinta? Reagiria como defesa? E eu te faço a pergunta. E o que acontece? Jó perdeu 10 filhos e de uma só vez houve um grande velório. 10 filhos, aqueles filhos que ele amava. O primogênito de Jó, o seu segundo filho, o seu terceiro filho, o seu quarto, quinto, sexto, sétimo. As suas 3 belas filhas também morreram. Como ficou o coração de Jó? Angustiado, angustiado, literalmente angustiado pelo sofrimento, pelo momento que estava vivendo, pelo momento que estava passando. E Jó ficou nessa angústia muito forte, muito forte. E aí nós continuamos a história. Então agora Jó perdeu a riqueza, segundo Jó, perdeu todos os filhos. E aí, professor, qual foi a atitude de Jó? Jó, capítulo 1, versículo 20, responde: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, olha a atitude de Jó. No mesmo dia, recebeu a notícia que não tinha mais nenhum recurso e que tinha perdido os 10 filhos. E aqui Jó passou um código que eu peguei para a minha vida. No dia que eu li aqui esse texto, eu posso parafrasear com o texto de 1 Timóteo 6,12, quando ele diz assim, ó, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei. Quando você saiu do ventre da sua mãe, o que você trouxe? Trouxe nada. Nada quando a gente fala nada na característica de recurso, de bens, de construção de patrimônio ou de geração de estrutura familiar, partindo de você nada, você veio nu. Já disse, eu vim nu, eu construí toda a riqueza, todo esse bem, construí um filho, agora eu perdi.
mas um dia eu vou voltar. Quando ele fala, nu eu voltarei não para o ventre, mas ele está falando da morte dele, dizendo, não vou levar nada. Então, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. Então, diz o texto que Jó não atribuiu, não culpou Deus pelo que aconteceu. Ele disse, não, Deus, tu é o culpado. Eu sou um homem reto, não se apoia nessa qualidade. Eu sou homem reto, homem temente, homem fiel, homem verdadeiro. E isso me sobreveio, isso aconteceu sobre a minha vida. Ele não, em nenhum momento ele aborda isso. Ele só fala assim, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a primeira área que ele é afligido era de finanças, a segunda era dos filhos. Agora vamos continuar o texto para nós vermos as outras 3 áreas que qualquer pessoa será afligida na terra. E vindo outro dia, capítulo 2 agora. E vindo em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele respondeu, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Que homem! Imagine Deus falando isso de mim e de você. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, que ainda retens a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa alguma. Olha o que Deus disse. Jó, meu servo, permanece fiel, permanece reto, permanece temente. E aqui passa um código, ó. O próprio Deus disse um código aqui, ó. Ele retém a sinceridade, ele permanece fiel com o coração verdadeiro, mesmo tu, Satanás, tendo afligido ele sem causa alguma, não tinha causa, não tinha motivo, não era consequência. Você entendeu? O próprio Deus falando, não foi Jó que provocou aquilo, não foi uma consequência da atitude de Jó ou das escolhas de Jó, não, existia algo por trás, existia uma influência de Satanás, existia uma influência maligna, existia uma inclinação natural do homem, que é um homem pecaminoso, o homem é um ser pecaminoso, então existem consequências que a gente sofre, que não é culpa da gente. Você vai passar por problemas e dificuldades que não é culpa de você, é porque pessoas que são inclinadas ao mal, à perversidade, que decidiram, escolheram ter uma vida, como eu posso falar? Uma vida de depravado, uma vida imoral, uma vida sanguínea, uma vida corrupta, uma vida de perversidade. A pessoa direciona a maldade dela em sua direção, mas não é culpa tua, não foi tu que produziu aquilo, não foi tu que quis, não foi tu que plantou aquilo para colher, não. É uma perversão moral do homem caído. Ou pode ser uma ação maligna por trás de pessoas, por trás de um contexto que você está vivendo. E o que acontece? Ele disse, olha, não tinha causa alguma, não tinha motivo, mas tu afligiu ele e ele permanece fiel. Aí, preste bem atenção, que Satanás, quando ele fala as coisas, apesar dele ser o pai da mentira, às vezes ele fala algumas verdades de forma indireta, mesmo ele sendo o pai da mentira. Então, primeiro, o que ele falou para Deus? Ele falou, olha, Jó só é fiel porque o Senhor cercou ele de riqueza. Então ele está falando, como o Senhor cercou ele de bem, ele tem tudo o que precisa, tem uma boa casa, uma boa família, um bom recurso, então ele não tem por que blasfemar. Mas se ele perder tudo, ele vai já jogar a culpa no Senhor, vai já jogar a culpa no Senhor Deus. E aí o Senhor disse para ele tocar, Jó perdeu tudo e Jó não blasfemou contra Deus. E segundo ponto, agora Satanás vai falar outra coisa. O que ele diz aqui? Ó? Versículo 4 de Jó capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto homem te dará pela sua vida. Aí o Senhor responde, estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que está na tua mão, poupa, porém, sua vida. Outro código aqui, ó. Satanás disse assim, ó, já que não resolveu o problema da riqueza, pele por pele, osso por osso, toca no corpo dele, para que ele perca a saúde dele, traduzindo, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E o Senhor disse, olha, pode tocar, toca na pele, toca nos ossos, toca em tudo no Jó, tu só não tem poder para tirar a vida dele, eu não autorizo tu matar Jó, mas pode tocar. Então o que acontece? Isso é uma verdade. Uma área que aflige muitas pessoas é finança. Segundo, é os filhos. Terceiro, é a saúde. É a saúde. Imagine que uma pessoa, presta atenção, vou repetir. A primeira área, a primeira função na vida de Jó foi finança.
A segunda área que Jó ficou, que foi tocada foi os 10 filhos que Jó perdeu. A terceira área, agora eu vou falar com vocês. Seja bem-vindo aí, Ivanildo Santos, apareceu por aí de novo. Tá só passeando, tá só desfrutando do Monte Ararat. A tua arca estacionou ali no Monte Ararat? Está contemplando lá as belezas lá de cima? O dilúvio já passou. É hora de sair da arca. Boa noite. E o que acontece? A terceira área. Professor, qual é a terceira área? Que todo mundo é afligido. Está aqui no texto. Olha o que Satanás disse. Respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem lhe dará pela sua vida. Ó. Então o que acontece? Se o homem adoecer, tudo que ele tem ele vai dar para ele viver. Existe uma frase muito forte aí que às vezes é feita pelas pessoas que produzem uma espécie eu esqueci agora o nome, que é um senhor que fala que ele conta sobre a vida, que a vida é passageira, e ele diz a seguinte frase, que o homem trabalha a vida toda para juntar dinheiro, para juntar riqueza, sem cuidar da sua vida. E depois que ele adoece, ele gasta tudo que ele tem para ter vida. Então Satanás está falando aqui, olha, se o homem adoecer, se o homem perder a saúde, ele vai gastar, presta atenção, ele vai gastar tudo o que ele tem para obter saúde. Então aqui, ó, nós já passamos a primeira trava na vida de Jó. O que foi a primeira trava? Jó perdeu toda a sua riqueza. A segunda trava e a aflição que todo homem um dia vai viver na vida é quando é tocado nos filhos. Se você conseguiu superar a questão de ter perdido o seu recurso, o seu dinheiro, ter quebrado, ter perdido o seu emprego, não ter dinheiro, não ter recurso, está passando um momento difícil, seja bem-vinda, Jéssica Miller. E aí você venceu, aí se você for afligido e tocar nos seus filhos, como é que você vai agir? A Júnior, eu sobrevivi. Aí vem a terceira área, a saúde. Quando tocam nas pessoas, na saúde, desestrutura. Eu já vi pessoas que tinham recursos, mas que estavam doentes e o seu recurso não resolveu o seu problema de saúde. Não resolveu o câncer, não resolveu, por exemplo, o AIDS, não resolveu algumas doenças malignas que tem, não resolveu. Não importava o recurso que a pessoa tinha, o dinheiro que ela tinha, não resolveu. Então o que acontece? Uma vez que eu e você é tocado na saúde, você vai pegar todo o recurso que você tem e você vai investir, você vai impregnar para obter saúde, para ter saúde. Então o que acontece? Quando toca na saúde do homem, desestrutura. Eu passei, por exemplo, 12 anos fazendo acompanhamento renal. Eu sei que é um pouquinho estar doente, e estar doente por muito tempo. Uma honra é ter você por aqui de volta, 2022. As minhas mentoradas estão aparecendo em 2022, estava com saudade de vocês. E aí o que acontece? Quando toca na saúde, qualquer pessoa desestrutura. Não existe uma pessoa estruturada para quando toca na saúde, para quando se ouve um diagnóstico contrário, um diagnóstico desfavorável. Aquilo desestrutura a pessoa. E o Senhor disse para Satanás, olha Satanás, olha qual foi a resposta de Deus. E disse o Senhor Satanás, eis que está na tua mão, poupa porém a vida, poupa porém a sua vida. Então, Satanás falou, olha, se ele adoecer, se ele tocar nos ossos dele, se tu tocar no corpo dele, ele vai blasfemar contra ti. E o Senhor disse, então vai, vontade permissiva. Deus permite que algo aconteça. Se não, pode tocar, mas não mata ele, tu não tem autorização para matar ele. E aí Satanás saiu e tocou em Jó. E aí o versículo 7 diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Presta atenção. Aqui é muito forte. Essa visão aqui, uma vez eu tive... Presta atenção. Aos poucos vamos voltando aos trabalhos digitais. Ah, entendi. O povo está de férias, o povo está desfrutando. Aproveitem, desfrutem o final de ano. E aí entra nessa parte que eu faço a pergunta para vocês aqui também. Satanás tocou em Jó. Ele ficou com uma doença maligna, muito forte, muito profunda, em todo o seu corpo. E aí o texto diz assim, ó,
que Jó estava raspando a sua ferida com uma telha, com um pedaço de telha em cima das cinzas. Então eu vejo Jó doente, com feridas, com um pedaço de telha em cima das cinzas. E aí eu fico pensando, aonde é que Jó estava? Eu pergunto para vocês, onde é que Jó estava quando ele foi ferido no corpo dele? No texto a gente vê que um dia aconteceu uma desgraça, e diz assim, e outro dia. Nesse outro dia é um dia literal, literalmente. Foi no outro dia, presta atenção, foi no outro dia que ele acabou sendo ferido de uma doença maligna. Então um dia ele ouviu toda a desgraça, aí no outro dia ele já ouviu outra coisa. Deixa eu ver aqui a Liz, o que ela falou. Lembrei da minha mãe quando descobriu que tinha câncer, eu chorando e ela, pode parar de chorar, menina, doença a gente trata e pronto, simples assim. A Jéssica, estou com saudade da nossa reunião, ela é forte. Nós também não, só estamos trabalhando em off. Vocês são uma graça, vocês. E o que acontece? Então Jó, tenta imaginar agora, depois que você passou esse domingo aí, comeu um costelão de 12 horas e contemplou todas essas belezas naturais, agora tenta trazer tua cabeça para cá e deixar um pouco do cheiro da fumaça do churrasco. E aí tenta imaginar Jó com uma doença maligna, com um pedaço de telha e cinza. E aí eu fico entendendo aonde Jó estava. E eu faço uma pergunta para você entender onde Jó estava nesse exato momento aqui, desse texto. Ele tem um pedaço de telha e ele tem cinza. Se ele está em cima da cinza e tem um pedaço de telha, eu tenho duas coisas aqui que eu preciso entender. O quê? Que Jó, para ter cinza, ele precisou ter prestado um sacrifício ou precisou ter prestado alguma espécie de adoração. E se tem telha, telha faz parte de uma construção. Então eu estou num dia que Jó está afligido e eu vou voltar a linha do tempo aqui, ó. Voltou. Pegar aqui o construindo no passado. Voltar um dia antes. O que aconteceu um dia antes? Jó perdeu toda a riqueza dele. Depois que Jó ouviu dos servos que ele tinha perdido a riqueza, Jó perdeu todos os 10 filhos. E aí eu te faço uma pergunta. Eu te faço porque eu já vivi isso. Por isso que eu falo. Eu já vivi isso na pele, literalmente, porque eu presenciei. E depois eu vivi isso porque eu já celebrei muito velório, ato fúnebre. Então eu experienciei isso de duas formas. Primeiro com experiência pessoal, depois com experiência de terceiros. Qual foi a experiência que tu presenciou? Na hora que Jó ouviu a notícia que os 10 filhos dele morreram, o que você acha que Jó fez? E aí eu pergunto para vocês, quando você recebe a notícia que um parente seu morreu, ou que um filho seu morreu, ou que alguém que você ama morreu, qual é a sua primeira atitude? Ir em direção aonde a pessoa morreu, aonde a pessoa está. Você está entendendo? Por exemplo, quando a gente sofreu um acidente, o seu acidente foi mais ou menos quase uns 1.000 metros perto de casa, era bem pertinho de casa, era menos de 1 quilômetro de casa, era só dobrar a rua, entrava na rua, passava 2 ruas, entrava na esquina, mais uns 100 metros era em casa, era bem pertinho o acidente. Em menos de 3 minutos do acidente, 5, 10, 15 minutos do acidente, estava quase toda a minha família lá, todos os nossos amigos, rodeado, porque a polícia chegou e fez uma espécie de isolamento. E quando eu estava ali todo machucado, todo sangrando, no meio do acidente, então tinha um círculo de pessoas, tinha uma multidão em volta da gente, eu nunca esqueço dessa cena, a gente ali no chão, eu todo machucado, a mamãe, eu já falei, ela morreu, ela ficou mesgalhada porque a caçamba passou por cima dela, a minha irmã perdeu parte da perna, e assim, eu recordo como se fosse hoje. Esse fato é um fato que é bem real na minha mente, assim, se eu fechar os olhos eu consigo revivê-lo ele perfeito, perfeito. A única diferença é que hoje eu consegui vencer através de Cristo. Isso não me causa nenhuma espécie mais de sofrimento que gere uma angústia profunda que me conduza a uma depressão. O que me gera ainda quando eu recordo e lembro é só a saudade de uma pessoa que eu amava muito e que diante dos meus olhos partiu para a eternidade sem eu poder fazer nada. E então o que acontece? Tinha uma multidão em volta. Só que aquela multidão, e aí teve pelo menos 2 pessoas que vararam a barreira da multidão que tinha ali, porque os policiais não deixavam ninguém passar e isolaram rapidamente. Chegou uma viatura e isolou com fio, com coisa ali, até chegar a perícia, até chegar a ambulância. Então o que acontece? Existem 2 pessoas que ultrapassaram aquela barreira. O meu irmão de 22 anos, que na época era o mais velho dos homens,
que olhou uma mãe morta e desmaiou, ele virou para trás porque estava muito assim, a cena era uma cena muito triste. E meu irmão de 9 anos, que hoje é policial cristiano, ele atravessou a barreira e eu senti, eu no chão chorando, todo sanguentado, todo roxo, todo batido, perdi parte do couro cabeludo aqui, e todo inchado, todo machucado. Eu estava chorando sentado na beira da calçada, do lado do corpo da mamãe, segurando a mão dela, e aí eu senti uma mãozinha bem aqui, no meu ombro. E quando aquela mão no meu ombro, que eu olhei, era uma mão branquinha, e eu reconheci que era a mão do meu irmão caçula, ele ia fazer 9 anos, Cristiano. E ele disse, mano, calma, a gente precisa de ti, tu sobreviveu, não fica triste, não fica... É porque eu estava meio perturbado, né? Eu estava balançando a cabeça assim, sentado, meio desorientado. Ele disse, calma, não fica doido. Eu lembro bem das palavras, não fica doido, a gente precisa de ti, precisa cuidar da gente. E aí eu lembro benzinho da mão dele. Então o que acontece? Por que eu estou contando essa história? Porque quando Jó perdeu os filhos, o que ele fez? Jó correu em direção aos seus filhos, por isso que aqui fala de uma telha. Por quê? Porque a casa caiu sobre os filhos de Jó. E Jó correu onde os filhos estavam. Quando ele chegou lá, viu todos os filhos dele, desesperado, aquele monte de escombro em cima dos filhos. Você acha que Jó não tentou tirar aqueles escombros de cima do filho, apesar de não haver narrativa aqui? Mas depois que ele ouviu a notícia do filho, o texto fala que Jó raspou sua cabeça, rasgou seu manto e lançou em terra e adorou o Senhor. Só que quando fala em adorar ao Senhor, se você voltar um capítulo antes, você vai ver que Jó sempre adorava a Deus com sacrifício. Então provavelmente Jó, ele volta à casa onde os filhos estão, ele passa aquela noite inteira diante daqueles escombros, ele adora a Deus, ele chora bastante a perda dos filhos dele, porque ele amava muitos filhos. Ele amava tantos filhos. Júnior, me dá uma prova desse amor de Jó pelos filhos. A prova que Jó tinha amor pelos filhos está bem aqui, ó, no capítulo 1, agora há pouco eu li. Diz aqui, ó, versículo de número 5. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno do dia dos banquetes, enviava Jó e os santificava, e o levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos, porque dizia, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó tinha 10 filhos, 7 filhos fazia festa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando acabava o 7º dia, o que o Senhor fazia? O Jó pegava todos os filhos, santificava os filhos, e na madrugada ele sozinho se levantava e fazia um sacrifício. Imagina, ele sacrificava um animal por cada filho. Você sabe que é sacrificar 10 animais em adoração a Deus de forma contínua, e os filhos faziam festa todo dia, era 7 dias seguidos, acabava de fazer. Então durante um mês ele sacrificava pelo menos 40 animais, já tinha que ter muito animal para adorar a Deus. E aqui eu passo o primeiro código que eu ia... Não, eu vou passar no final. Já passar o código agora desse primeiro ponto, eu vou passar só no final os 5 códigos para você vencer em cada área da finança, para você vencer a área da perda dos filhos e para você vencer a área da saúde. Eu já ia soltar o código da finança aqui, não. Vou soltar só no final para aguentar você aqui até o final. Então Jó ele fazia isso. Então Jó amava. Então agora Jó está onde? Está em cima de uma cinza, a casa destruída, e ele está se raspando com uma telha. A terceira área, que todas as pessoas serão afligidas um dia na vida, ou no seu corpo, ou em pessoas que ela ama. Eu já falei, esses 5 códigos destravam a vida de qualquer pessoa. Você que chegou agora, eu falei no início da live, no início da aula, que o livro de Jó, ele fala das questões existenciais e por que as pessoas sofrem. Se Deus é bom, por que há sofrimento na terra? Aqui está os códigos para você enfrentar qualquer crise na sua vida. E são 5 áreas. 5 áreas. Está aqui, os códigos no livro de Jó. 5 áreas. A primeira área eu falei, que todo mundo é afligido. Qual que é? É na área da finança. Todo mundo na Terra vai passar por um problema de finança. Ou até as pessoas que são ricas, vai chegar um momento que o recurso dela não vai resolver os problemas dela. Existem problemas que não se resolvem com dinheiro. Existem problemas que não se resolvem com dinheiro. Nem toda a riqueza que você tem na Terra vai resolver. Por exemplo, a sua salvação eterna. O dinheiro não compra, porque ela foi dada de forma gratuita. Então o que acontece? Então eu já falei da finança, já falei do filho, agora da saúde. Quando toca na saúde, cara, desabilita qualquer pessoa. Eu passei muito tempo doente, eu sei como é que é. Passar enfermo, você está no hospital, você às vezes está internado, você passar 4, 5 dias internado, passar 30 dias internado.
as pessoas têm que parar a vida delas para te acompanhar. Isso é muito, muito, como eu posso falar, muito delicado, porque a gente, no meu caso, com todo um amadurecimento que eu tenho, com toda a visão que eu tenho de mundo, eu olhava para as pessoas e eu falava, eu estou atrapalhando a vida dessa pessoa. Essa pessoa era para estar em casa, essa pessoa era para estar com o filho, essa pessoa era para estar com a família, com o marido. Ela abriu mão para estar me acompanhando aqui. Aí ficava naquela escala, vai um dia de manhã, vai uma noite, aí não tem ninguém para ir à noite, tem que pagar alguém para acompanhar. Às vezes eu ficava sozinho, se não tem necessidade de pagar, deixa que eu fico sozinho que eu me viro. E aí ficava aquele ciclo de 4, 5 pessoas, entendeu? É muito delicado você estar doente, você depender dos outros. Às vezes você pega enfermeiros que são extraordinários, pessoas que são incríveis, cuidam de você com amor, mas tem dia que você chega e você pega um enfermeiro estressado, um enfermeiro atribulado, como eu peguei uma. Eu acabei de sair da sala de cirurgia. Tenta imaginar, eu me operei, passei horas na sala de cirurgia. Eu acordei, aí estava na sala de espera, no semi-UTI lá, saí, fui para uma outra sala de observação, porque não dá para ficar mais na sala, tinha que liberar porque tinha um paciente grave. E aí, como o meu caso não era mais grave, então eu tinha que sair de lá para dar a vaga para outra pessoa que estava morrendo. Me tiraram e me levaram para uma outra sala. Eu cheguei na sala, eu tinha acabado de acordar. Você imagina, eu tinha acabado de acordar, tinha uns 10 minutos que eu tinha acordado da cirurgia. Aí eu chego numa sala e entra a enfermeira. E a enfermeira olha e estava só eu nessa sala porque os outros pacientes tinham sido removidos e eu vi novos pacientes. Todo mundo que operava depois ia para essa sala. Depois estivesse bem. Ela me viu sozinha, ela olhou para mim e disse, o que tu faz aí que tu não levantou e foi tomar teu banho? Eu disse, querido enfermeiro, que é técnico, não sei o que ela era. Eu disse, eu não consigo nem ficar em pé, não consigo nem me levantar. Eu estava tonto, eu comecei a vomitar e comecei a vomitar um negócio verde. Eu estava com a barriga aberta, eu estava com aquela sonda para mijar. E tu acredita que ela puxou meu braço e me fez ficar em pé. E ela dizia, vamos, vamos, me arrastou para o banheiro. Eu olhei para aquela mulher, por Deus, eu disse, essa mulher tá louca. E aí ela disse, eu vou aqui e volto, toma teu banho. Sabe o que eu fiz? Eu voltei para a cama todo tonto, meti a mão na minha bolsa e liguei para minha irmã, que é enfermeira, e disse, mana, peguei uma enfermeira cruel aqui, dá teu jeito. E ela tava, não sei se ela estava fazendo plantão, era o dia da formatura dela, na verdade. Eu disse, mano, dá um jeito, dá um pulo aqui comigo, dá um jeito aqui. E ela ia se formar nesse dia, e ela estava no salão, e ela saiu, ela chegou com metade do cabelo dela feito e metade assanhada lá, e fez uma onda lá no hospital. E deu um jeito de trocar a técnica lá, a enfermeira, sei lá quem era, para mudar, porque, ô loucura, a mulher chegou atribulada lá. Então o que acontece? Pega uma Jéssica técnica e enfermagem antes da transformação, misericórdia, vai descer mais. Fizeram isso comigo quando tive bebê, achei que meu útero ia cair. Então assim, mas assim, ó, eu peguei também doente pessoas incríveis, sabe? Enfermeiras, teve 2 médicos que se tornaram meu amigo, porque os caras eram incríveis, sabe? A áurea, a energia da pessoa era extraordinária. Tinha uma enfermeira lá que era uma senhorinha, a dona Hilda, que quando ela entrava na sala eu sentia paz. Sabe o que é paz? Tipo assim, eu orava para aquela mulher aparecer no plantão dela, que eu ficava internada e dizia, tomara que a Hilda pegue todos os plantões da semana, porque ela botava o pé, eu já me alegrava. Eu disse, meu Deus, que benção. Dona Hilda chegou. Ela era amorosa, ela era compreensiva, ela perguntava como a gente estava, ela era paciente. Ninguém dava trabalho para ela. Quando vinha as outras, parece que todo mundo ficava atribulado e todo mundo ficava dando trabalho. Então, assim, é muito delicado você estar doente, depender dos outros, depender de pessoas estressadas que estão cuidando de você. Então, esse contexto todo eu já vivi. Então, aí você começa a questionar de por que você está vivendo aquilo, por que você está sofrendo, se é causa de alguma atitude, de algum comportamento, alguma coisa que você fez, se é consequência, ou se você plantou algo para viver aquilo. Então aqui, essa terceira trava ela é muito forte. Por quê? No momento da sua vida, eu não estou jogando praga, não estou amaldiçoando, estou falando de princípios e códigos para você viver. Em algum momento da vida você vai precisar lidar com um problema de saúde, com pessoas próximas de você ou até com você.
Você entendeu? Então, e aí como é que você vai lidar com isso? Então, Jó venceu a financeira. Jó venceu os filhos, agora já está doente. Terceira área, terceiro código. Todo mundo é afligido, que trava qualquer pessoa para não ver o propósito. Saúde. Aí não vamos agora na quarta área. A quarta área é forte aí. Vocês querem ver a quarta área? Não sei se vocês vão lidar. Uma vez que o diabo aflige a financeira, aflige na área dos filhos para tocar aquela pessoa que você ama, não te derrubou, aflige na tua saúde, você continua mantendo em pé, aí vai tocar numa parte que quando toca qualquer pessoa, desestrutura. Qual parte é? Agora pega o código aí. Versículo de número 9. Depois que já estava raspando as feridas deles em cima da cinza, aí chega a quarta área, que toda pessoa é afligida. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Imagina isso. Imagina isso aqui. Você está vivendo uma luta, você perdeu toda a sua riqueza, você perdeu seus filhos, você está doente. E aí, no momento que você mais precisa da pessoa que você ama, da sua esposa, do seu esposo, ele chega com essa frase aqui, ó. Você ainda permanece fiel e firme a Deus. Amaldiçoa Deus e vê se tu morre. Tem muito código aqui. Qual é a quarta área que todo mundo é afligido? E por algum momento você vai aprender a lidar com a situação e com esse momento delicado. É a área conjugal, a área de relacionamento. Então existem pessoas que estão travadas na vida e não vivem a plenitude do propósito porque tiveram problemas conjugais. Então o problema conjugal trava qualquer pessoa para não viver o propósito de vida. E o problema conjugal, ele permeia vários campos, desde você escolher e decidir ficar com alguém que não é legal, que vai trazer muitas consequências na sua vida, que vai lhe prejudicar, vai lhe perturbar, vai lhe maltratar, vai lhe trair. Então existe essa questão de você viver isso, você viver esse, você viver esse momento de passar uma angústia profunda dentro de um relacionamento. E eu estou falando que é várias áreas. Primeiro eu estou falando dessa questão de escolher uma pessoa errada, porque a escolha ela é nossa. Nós não podemos transferir a responsabilidade da escolha para ninguém. Hoje não, já tem um tempinho, já tem alguns anos que eu sou uma pessoa que toma decisões claras. A minha decisão, eu sei a decisão que eu estou tomando, por que eu estou tomando, eu sei onde eu estou colocando meu pé, eu sei os benefícios que aquela decisão pode me causar, eu sei as consequências que aquela decisão pode me trazer, ou a dificuldade, ou o problema que eu, por exemplo, que eu posso enfrentar. Isso eu compreendo, tudinho. Então o que acontece? A quarta área que as pessoas são fugidas é a área conjugal. Então, a primeira parte eu falei sobre o conflito de você escolher uma pessoa errada. Segundo, o conflito de você escolher e conviver com pessoas que têm crenças diferentes, mentalidade diferente. Você tem que lidar com a pessoa, você tem que lidar com o comportamento dela, não sabe lidar com finanças, gasta demais, não te ajuda em casa. Ou a pessoa pensa que tu é a mãe dela, ou pensa que tu é o pai dela. Então, esses conflitos, eu estou falando conflitos basicamente da vida diária. Existe o terceiro nível de conflito que eu posso falar aquele conflito onde o casal não valoriza, não respeita, não transmite amor, não comunica respeito, não comunica amor. Também tem esse conflito que a pessoa enfrenta na área conjugal, ou quando um dos dois é muito calmo, muito parado, não reage para a vida. Isso revolta mais quando é o homem, né? Porque o homem tem que ter essa ação. E aí tem mulher que pega o homem que fica muito parado, não reage. Aí a mulher tem que trabalhar, tem que dar força, tem que ajudar para ver se o cara desperta e tudo mais. Então, o quarto ponto, que existem pessoas que até hoje são travadas para não viver o propósito, é a área conjugal. Sim, a área conjugal. Conflitos conjugais, conflitos na área do relacionamento, conflitos na área sexual. O casal não se realiza, não se satisfaz na área sexual, não procura melhorar, não procura fazer algo novo, não procura se conhecer. Às vezes o casal tem um conflito na área de relação sexual, e às vezes é questão química, é questão psicológica, e precisa procurar um profissional na área para resolver esse problema sexual, e a pessoa não procura porque está com vergonha, e aí entra uma crise o casamento. E o ponto mais difícil que eu acho que aí já entra aqui na questão da esposa de Jó, que não é nenhum desses outros fatos, não era briga, não era conflito, não era traição, não era problema sexual. O problema aqui foi o seguinte:
Quando o negócio apertou, ela quis pular fora. Então existe isso também, que às vezes um casal, eles falam, não, nós estamos juntos na saúde e na doença, na tristeza, na angústia, até que a morte nos separe. Aí existe uma frase que eu ouvi muito novo, que diz assim, quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. E aí no momento difícil, um dos cônjuges sai fora, um dos cônjuges pula fora, um dos cônjuges pede para você se lascar. E assim. Eu já tive experiências extraordinárias, não gosto de compartilhar para não denegrir a imagem de pessoas que conviveram comigo durante a minha vida. Mas já tive umas experiências loucas relacionadas com isso. No momento que você quebra e você precisa de uma ajuda, de um auxílio, a pessoa arruma a mala e diz, estou fora. Você não tem mais nada, então pegando beco. Teve uma, quando eu era bem mais novo, que ela me fez uma proposta. Eu vou falar a proposta aqui para ver se vocês aceitariam. A pessoa disse assim, olha, eu tinha acabado de me converter. E a pessoa olhou para mim e disse assim, olha, sou bonita, sou linda, sou maravilhosa, sou conhecida no estado todo, não vou fazer citação de nome. Ela disse, eu quero que tu faça uma escolha agora. Eu disse, que escolha? Tu tem que escolher eu ou o Deus que tu está servindo. Essa é a tua fé que tu está proferindo. Eu não queria que eu me tornasse cristão. E aí ela disse, está na mesa, qual é a tua decisão? Eu literalmente levantei da mesa e fui-me embora. Eu disse, não, eu escolho Deus. Então, a quarta área que qualquer pessoa, seja bem-vinda, Denise Freitas. Então, a quarta área que toda pessoa é afligida em algum momento da vida e ela precisa aprender a lidar com a situação, senão ela pode sucumbir na vida e ela não consegue viver o propósito de vida dela na área conjugal. Existem pessoas que estão literalmente travadas porque têm traumas que viveram dentro de relacionamentos. E muitos desses relacionamentos que causam traumas e travam as pessoas são relacionamento abusivo, onde a pessoa sofre abuso emocional, abuso físico, abuso psicológico, onde um dos cônjuges não valoriza, não respeita, não investe, potencializa o melhor que o homem ou que a mulher tem dentro de um relacionamento conjugal. Das são melhores coisas. Assim. Ou especificamente quando um dos cônjuges não... Uma coisa que eu sempre orientava e ensinava, instruía e dava mentoria às pessoas e casais era o seguinte: o cara não valorizava a esposa, não valorizava a mulher. Não valorizava a mulher pelo aquilo que ela é, pelo esforço, pela dedicação. Não investia nela, na aparência, no cuidado, no aspecto físico, emocional da mulher, não fazia nada. Achava que a mulher era mãe dele. Porque minha mãe fazia isso e isso. Achava que a mulher era uma empregada doméstica. Isso causava danos emocionais muito violentos nas mulheres. Então eu tratei de muitos casos assim, não foram poucos, de muitos casos. Por exemplo, existe uma frase que tinha no meu livro que era sobre cura interior para a família, que é uma frase que a mulher não suporta ouvir. Ela não suporta. Eu sempre falo para todo homem, não diga essa frase. Se você não quiser guerra em casa, não diga essa frase. Qual é a frase, Júnior? É a frase que eu mais ouvia das mulheres quando eu estava dando mentoria para casal. Era o seguinte: ela chegava e dizia assim, Júnior, conversa com meu marido com aquele traste. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele chega em casa e ele diz o seguinte: passou o dia em casa, não fez nada, só vive coçando o saco. Qual é a frase que a mulher não suporta ouvir essa frase? Você passou o dia e não fez nada. E eu dizia pro cara, que era um mala, eu dizia, cara, tu acha que ela não faz nada? Ela se levanta cedo, ela faz café para ti, ela arruma a casa, cuida dos filhos, leva para a escola, busca na escola. E tinha umas que ainda tinham trabalho, trabalhava em casa, ou trabalhava prestando serviço o meio período, o meio expediente. Aí eu digo, a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha o meio expediente, chega em casa antes que você, arruma a casa, faz tua janta, faz tuas vontades na cama, faz tudo por ti. Ela está esgotada e tu chega em casa, vai trabalhar só, aí sai do trabalho, vai passear, vai ficar comigo, vai beber, vai jogar bola, fazer sabe lá o que. E aí tu chega 10 horas, 9 horas, a mulher te cobra atenção, porque tu chega e tu vai para a porcaria daquele sofá, assistir aquele porcaria daquele jornal,
e tu não dá um momento de atenção para tua esposa que passou o dia inteiro esgotada, tu não dá um momento de atenção para teu filho, tu vai falar que tua esposa não faz nada. Quem não faz nada é tu, seu traste. Eu falava assim mesmo. Eu falei, se tu for calcular só a quantidade de quilômetros que a mulher andou dentro da casa para ir, voltar, passar, limpar, cuidar do filho, você não falaria isso. E aí eu sempre instruo qualquer homem quando conversa comigo. Eu disse, olha, o cara chegou e disse, cheguei em casa e minha esposa está com raiva. Eu disse, porque tu chegou lá e tu disse que ela não faz nada. Ah, mas ela não faz, eu não vejo. Eu digo, não vê. Faz o seguinte, troca com ela. Cuida da casa e deixa que ela saia. E aí depois tu me diz qual a experiência que tu teve. Eu juro que tu não aguenta um dia. Disse aqui, cansei de ouvir isso, folgada, fique em casa o dia todo. Sim, é diariamente que as pessoas falam, dizem. Então, o quarto área que qualquer pessoa é afligida é a área conjugal. Então, Jó foi afligido literalmente na área conjugal. Jó foi afligido literalmente na área conjugal. E também ela disse para ele morrer, por quê? Porque se ele morresse, ela ia poder casar de novo. Em partes eu entendo um pouco a esposa de Jó, também ela perdeu toda a riqueza, toda a regalia, perdeu os filhos, também ela não estava bem emocionalmente. Ela estava bem abalada e de alguma forma a fé de Jó incomodou ela. Não que isso seja justificativa, né, ou querendo passar a mão na cabeça dela, mas ela tinha também os motivos dela de se agir daquele jeito e de comportar daquele jeito, e no final você vai ver algo louvável. No final da história você vai entender que Jó casa com ela de novo e faz mais 10 filhos nela. Jó não levou em consideração esse fato isolado, porque provavelmente a esposa de Jó era uma pessoa excelente. Só que naquele exato momento que ela falou aquilo, falou de forma que ela não estava bem, ele não relevou, ele perdoou ela e continuou, porque ele preferiu valorizar mais as coisas boas do que ela fez do que aquela frase solta. Mas aquela frase solta é muito pesada. Mandar morrer, amaldiçoar a Deus é complicado. Então, na dinâmica do relacionamento, vai existir vai existir momentos dentro, eu não estou falando de relacionamento abusivo, estou falando de casal que tem decisão, que se respeita e que estão construindo uma história linda junto. Então vai chegar um momento que um dos dois podem errar, com um comportamento, por exemplo, com uma atitude ou com uma palavra. E aí existem momentos que a gente tem que valorizar mais aquilo que a gente viveu de bom do que aquilo que a pessoa falou em um momento que ela não está bem, que ela está estressada, ou que ela está preocupada, ou que ela não... Por exemplo, as mulheres aí que ela está na TPM, mulher quando está na TPM ou quando ela está na menopausa tem que ter um pouco de cuidado. É tipo uma bomba nuclear, se você pisar falso, ela explode. Então tem que cercar a mulher de filmes, de chocolate, essas coisas aí para deixar ela um pouco mais calma na TPM. Então o que acontece? Então quando eu aprendo essa dinâmica, aí nós vamos construindo algo extraordinário, algo excelente dentro de um relacionamento. Então o relacionamento é o quarto ponto. E nós vamos entrar no quinto ponto agora, porque eu preciso encerrar, porque já passou meu horário da aula aqui. A Lisa aqui falou, trata com chocolate que está tudo certo. O chocolate é anti-TPM, eu descobri isso. Eu descobri isso por quê? Como é que eu descobri isso, Júnior? Porque eu fui um homem durante a minha vida toda cercado de excelentes mulheres, de mulheres extraordinárias. Eu tenho 5 irmãs mulheres e tenho para mais de quase 30 sobrinhas. Isso por parte do meu pai, né, de sangue. E aí da minha mãe de criação, eu tenho mais mais 4 irmãs mulheres. E elas têm uma porrada de filhos mulheres. Então eu fui um homem que sempre fui cercado de muita mulher. Tia, prima, na casa da minha avó, na casa do meu pai, eu morei com muitas mulheres e cuidei das minhas sobrinhas, então sempre fui me cercar de muita mulher. Então tente imaginar, eu acho que foi convivendo com as mulheres que eu adquiri essa mansidão, essa paciência. Porque tinha dia, você está numa casa onde mora 5, 7 mulheres, tente imaginar num período de 3, 4 dias, 5, 7 mulheres ficar com TPM, meu irmão. É a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza. Então tinha que ter muito jogo de cintura, tinha que ter muito chocolate, tinha que ter muito sanduíche, tinha que ter muito assim. Eram coisas que era para desestressar a mulherada. Então assim, quando a gente aprende essa dinâmica, a gente consegue viver bem melhor. Então a quarta área que todo mundo é afligido é a área conjugal. Em algum momento da vida você vai passar por problemas conjugais que vai acarretar alguns traumas emocionais e psicológicos, e isso pode travar você de não viver essa plenitude do seu propósito de vida. Aí eu entro aqui no quinto ponto, para encerrar.
que todo mundo é afligido em algum momento da vida. Isso acarreta, deixa eu olhar um pouquinho, rapidinho. Sim, ainda dá ainda. Não dá, mas dá. Já excedi o tempo aqui, mas vamos continuar. Eu vou só diminuir a tonalidade da minha voz para me concluir aqui. Jó 2, versículo 10. Mas ele disse, olha a resposta de Jó para... Também Jó não deixou barato não, hein? A mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, e aí olha o que Jó falou para ela. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu? Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou. Jó não pecou. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele disse, ei, está falando que nem uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e se esse mal vem de Deus, por que nós não vamos receber? Ele não pecou. Aí entra a última área, que todo mundo é afligido. Essa aqui é muito forte. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, que todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, o Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofá, o Namatita, e concertaram juntamente e vieram condoer-se dele e consolá-lo. E vendo ele de longe, levantando os olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, rasgaram sua veste com o seu manto sobre a sua cabeça e lançaram o pó. E assentaram juntamente com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam que a dor dele era muito grande. A quinta área para nós encerrarmos. Os 3 amigos de Jó chegaram diante dele. Elifaz, Bildade e Zofá. Amigos íntimos, amigos, viram a condição de Jó, a doença de Jó e que tinha perdido tudo. A dor de Jó era tão grande que eles não falaram nada. Eles olharam para Jó e ficaram 7 dias perto de Jó, chorando, vendo a condição de Jó. Não tinham coragem de falar uma palavra para ele, por quê? Porque a dor de Jó era muito grande. Então os amigos deles ficaram ali durante 7 dias, condoendo-se, chorando, orando pela vida de Jó. Essa área aqui é a área que todo mundo é afligido. Por quê? De que área tu está falando? Aí entra no capítulo 4 para entender essa área, mas eu não vou ler o capítulo 4 porque é muito grande o capítulo 4, 5, 6. Mas resumindo, é muito forte. Eu não vou ler o capítulo 4 porque é grande e precisa encerrar. Você pode ler do 4 em diante até o 37. Até o 36, na verdade, que o 37 é Deus que pergunta para Jó. Do capítulo 4 até o 36 aconteceu esse quinto ponto. Qual é o quinto ponto? Se você venceu a aflição do recurso que você venceu, se você venceu o momento da dor de filhos, problemas com filhos, se você venceu problemas de saúde, se você venceu o problema conjugal, essa quinta parte aqui, ela trava pessoas de não viver o propósito de vida. O que é? É problemas de relacionamento com amigos, de frustrações com amigos que te trataram mal, que te traíram, que não foram verdadeiros com você, que passaram a perna em você, que fizeram mal para você e que te magoaram muito. Por quê? Porque os amigos de Jó choraram muito quando viram a situação de Jó. Depois de 7 dias, aí se você ler o capítulo 4 até o 36, vocês vão ver que esses amigos perturbaram Jó de uma forma muito forte. Começaram a acusar Jó dizendo, Jó, calma aí. Se você sofreu e perdeu tudo, alguma coisa tu fez. Isso é consequência do teu pecado. Tu plantou. Tu tem alguma coisa oculta que tu não fala. Tu mostrava, isso aqui está nos textos, não dá para ler agora porque são muitos capítulos. Jó, tu mostrava ser um homem sincero, reto, temente, tinha uma postura diante de todo mundo, de um homem correto, de um homem que tinha um comportamento verdadeiro. Agora está sofrendo, alguma coisa tu fez. Começaram a acusar Jó, começaram a condenar Jó, começaram a dizer que o sofrimento de Jó era culpa dele. E atrás do sofrimento de Jó tinha um diálogo entre Deus e o diabo. E começaram a acusar ele. Então, a quinta área que as pessoas são afligidas é a área de relacionamento com amigos. Talvez você vá lidar com isso, com o processo de acusação, de rejeição, de traição com amigos, com os relacionamentos. Você acaba isolando. E eu te pergunto, como é que você lidar com essa situação? Com problemas com amizades?
Você sabe lidar, ter jogo de cintura, saber enfrentar, saber ressignificar, saber perdoar, saber pedir perdão, para que problemas com relacionamento, com amizade não te travam, porque o relacionamento com amizade travam muitas pessoas durante toda a sua vida. E para encerrar, eu tinha muita coisa para falar, mas não dá, vamos para 1h30 de aula que já vai entrar nas 2 horas, já excedi o meu tempo. Eu vou terminar lendo o capítulo 3, que é um pedido de Jó a Deus. Depois de todo o sofrimento que ele estava enfrentando, ele disse o seguinte: depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o dia que nasceu. E Jó falando disse: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que disse foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamina-se as trevas, e a sombra da morte, habite sobre ele nuvens, negros vapores de dia e espanto. A escuridão tome aquela noite, e não goze entre os dias do ano, nem entre os números dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoe aqueles que amaldiçoam um dia, e que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não veja a pestana dos olhos da água, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri, eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei. Até Jó, ele questiona, isso é engraçado, né? Que todo mundo no momento de crise, ele sempre pede para morrer. Olha o que já disse, por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? Ou quando eu nasci eu não expirei, eu não morri logo. Ele questiona a existência dele, para não ter morrido, não era nem por ter vivido. Ele continua, por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamaste? Ele questiona o recebimento, até a forma dele receber o leite materno, ele questiona tudo. E aí continua. Com os reis conselheiros da terra, para se edificarem casa nos lugares assolados, e com os príncipes que tinham ouro, que encheu as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como a criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousa os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo. Quem espera a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que o tesouros ocultos. Esse texto é muito forte. Quem espera a morte, cara, está angustiado, ele está esperando a morte não vem, a morte não chega, a morte não leva ele. E ele fala, ela não vem, e cavam em procura dela mais do que o tesouro oculto. Que alegria saltam e exultam e acham a sepultura? Porque se dá a luz ao homem cujo caminho oculta a quem Deus encobriu? Porque antes do meu pão veio o meu suspiro e o meu gemido se derramaram com água? Aí entra no código que eu vou encerrar, que foi o código que a gente começou. Porque aquilo que eu me temia me sobreveio, e o que me receava aconteceu. Nunca estive descanso, nem sossego, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que mais Jó temia? Uma das coisas que mais Jó temia era perder os seus filhos. Uma das coisas. Porque o texto, o capítulo 1 fala que ele orava, que ele buscava, que ele conversava, que ele aconselhava, que ele clamava a Deus, pedia misericórdia. E ele fala aquilo que eu mais temia me aconteceu. Não queria perder os filhos e acabei perdendo. Então eu já falei aqui no começo que o medo ele atrai coisas que não são agradáveis. Então elimine o medo, sendo o teu coração cheio, transformado de amor. Já falei sobre isso na primeira aula, então eu te aconselho a assistir. E aqui nós encerramos a quinta aula, que as perdas, elas travam as pessoas e anulam elas de alguma forma para que não pudesse viver a plenitude do seu propósito. E todas essas travas tem uma trava que destrava, tem uma chave. Não vou conseguir falar todas as 5, mas eu vou falar uma que é a primeira, que eu julgo ser a mais importante. A primeira coisa que Jó perdeu foi sua riqueza. Não é verdade? Tá. Mas vamos esquecer um pouco da riqueza e vamos entender qual era a riqueza que ele tinha. A riqueza de Jó era gado, era jumento, era ovelha, era bois. Então o que acontece? Jó, ele levantava toda madrugada para sacrificar a Deus em adoração. Então a riqueza de Jó servia para ele como adoração.
E a adoração de Jó envolvia sacrifício. Então a primeira coisa que o diabo tocou em Jó, especificamente, não foi a riqueza dele, foi a adoração. E aí eu te pergunto, você tem uma vida de adoração a Deus? De reconhecimento à grandeza daquilo que Deus é, independente se você tem ou se você não tem? Eu quero terminar essa aula fazendo essa pergunta para você. Por quê? Porque Jó adorava a Deus com seus animais, sacrificando, louvando a Deus. E quando Jó perdeu tudo, Satanás tocou na adoração de Jó. Disse, tá, vou acabar com os bois dele, vou acabar com os jumentos, vou acabar com as ovelhas, vou acabar com tudo que ele tem. Quero ver ele adorar. E aí sabe o que Jó fez? Jó rasgou sua veste, raspou sua cabeça e adorou nu. Lá no capítulo 1 ele disse, nu eu vim da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó continuou adorando. Depois que ele perdeu tudo, ele continuou adorando. E eu digo isso para você, não deixe de confiar em Deus. Independente da área que você seja afligido, independente se for financeira, se for na área dos seus filhos, se for na sua saúde, ou se for na sua vida conjugal que você projetou algo e especificamente acabou, destruiu, Deus pode restituir, assim como fez na vida de Jó. Se for na área de relacionamento com amigo, Deus pode mandar amigos verdadeiros, uma vez que certos amigos te traíram. Por quê? Porque no capítulo 42 tem o código do livro de Jó. Capítulo 42, Deus diz assim, tem a experiência que Jó viveu e a resposta de Deus. Depois de todo o sofrimento, Jó diz a seguinte palavra. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, capítulo 42, no capítulo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é aquele que diz e tu? Quem sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido meus ouvidos eu ouvia, mas agora te veio meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. E Jó diz assim, olha, nenhum dos teus propósitos, Deus, podem ser frustrados, podem ser anulados. Teus propósitos são maiores, são eternos. Jó, em momento da sua angústia, disse, Senhor, eu falei coisas que eram altas, coisas que eu não compreendia. Eu falei falando besteira, resumindo. Mas ele dizia, antes daquilo que eu te passei, eu só ouvia falar de ti. Depois da experiência que eu tive contigo, agora meus olhos te veem. E depois aí chega a resposta de Deus, as palavras de Jó. Sucedeu, pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, ele faz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Lhe ofereceu holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras eles aceitar, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vos falaste de mim o que não era reto, com o meu servo Jó. Então lhe faz o temanita. E Bildade, Suíta e Zofal, Namatita, fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então Deus diz assim, ó, os caras passaram vários capítulos perturbando Jó. E o Senhor falaram, olha, eles não falaram que é reto de mim. Então pega teu sacrifício e leva para Jó. Se Jó orar por vocês, eu vou perdoar vocês. Se não, vocês estão lascados. Minha mão vai pesar contra vocês. E Jó orou pelos seus amigos. E olha só qual foi a atitude de Jó. Perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu bem, perdeu família, perdeu tudo. E no final ainda orou pelos aqueles que passaram acusando ele no momento de maior angústia. Versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto do dobro de tudo quanto tinha e possuía. Então vieram todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se cordoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pedaço de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 7.000 bois, 7.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha o código aqui, ó.
E chamou Jó o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. Eu tinha uma amiga chamada Késia e outra Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E os seus pais lhe deu heranças entre os seus irmãos, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de anos. Então Jó teve 10 filhos de novo, teve 7 filhas, elas eram as mais formosas, segundo a Bíblia, as mais belas, as mais lindas, elas eram. Para mim elas não são, porque para mim quem vai ser a mais bela vai ser minha esposa, claro, né? A mais linda, a Miss Universo. E aqui Deus restituiu Jó em dobro, tudo que ele tinha, o recurso, o dinheiro. E você viu que no momento que Deus restituiu Jó, todos os amigos, toda a família, todo mundo voltou? Pega um código aqui, ó. Quando você está lascado, quando você está quebrado, todo mundo some. Parentela, amigos, todo mundo some. Quando você for restituído, todo mundo volta. Todo mundo vai voltar. Por isso meu coração sempre tem paz, porque eu sei que todo mundo vai voltar um dia. Depois que você quebra, todo mundo some. Depois que você levanta, todo mundo volta. E Deus restituiu Jó. Em que momento, Júnior? Eu já falei que o primeiro código era adoração. Jó adorou a Deus quando perdeu tudo. E o segundo código é a oração. Jó orou, manteve a sua comunhão, seu relacionamento com Deus, independente daquilo que aconteceu. E Deus restituiu. Você acha que a vida de Jó foi fácil? Mas olha só, deu vontade de ler mais um texto aqui, para encerrar. Encerrar. Jó 18, ele fala mais ou menos como aconteceu com ele e o que ele viveu. Jó 18, olha o que diz. Jó 19, versículo 13. Olha só como ficou o estado de Jó, e aqui literalmente eu encerro. Jó 19, 13. Pois longe de mim, meus irmãos, e os que me conheceram deveras me trataram como estranho. Meus irmãos ficaram longe de mim, e aqueles que me conheceram me trataram como estranho. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos esqueceram de mim. Os meus domésticos, as minhas servas, me reputaram como estranho, viram a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho. A minha mulher e a minha súplica ao filho do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, levantando eu falo contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. É muito forte, hein? Só metade. Ele disse, meus amigos, meus parentes, todo mundo me abandonou, todo mundo virou as costas dos meus servos, os meus empregados, vocês trabalham para mim. Eu fui falar com eles, eles fingiram que não me conheceram. Aqueles que eu amava se viraram contra mim. Olha o estado de Jó. Aí pega muito forte. Olha como Jó ficou. 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele. Ele ficou tão magro que os ossos dele, a pele dele grudou nos ossos, de tão magro que já ficou com a doença. E diz assim, apertaram a minha pele e a minha carne, e escapei com a pele dos dentes. Só a pele dos dentes que ficou bom, o resto tudinho dele arrebentou. E aí diz o seguinte, aqui. Compadecei-vos de mim, amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues, assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que fosse gravado no livro, e como pena de ferro, e como chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Aí ele encerra com essa frase que eu encerro aqui para vocês. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne, verei a Deus. E disse assim, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Deus vive. E se eu morrer, não importa. Porque mesmo que eu morra, um dia eu vou ver Deus face a face. E eu encerro essa aula sobre as 5 áreas que todas as pessoas são afligidas na vida. Trouxe códigos profundos sobre a vida de Jó. Eu te convido a assistir essa aula, a anotar, a pegar esses códigos. Essa aula vai ficar salva ainda por alguns dias aqui. Gratidão. E nós encerramos a 9ª aula sobre perda.
perda é uma trava que não deixa as pessoas viver o propósito de vida. Eu falei as 5 áreas que todo mundo, em algum momento da vida, vai ser afligido. Área financeira, área dos filhos, área da saúde, área conjugal e área de relacionamento com amigos. Se prepare que no momento que a adversidade vir e acontecer, você tenha estrutura e use os códigos de Jó. Adore. Momento difícil, adore. Momento de perseguição, ore. Momento de angústia profunda, continue confiando em Deus. Não deixe de confiar em Deus. Acredite e no final entenda. O momento que você viveu, a dor que você viveu, vai levar a uma experiência profunda de um relacionamento com Deus, de uma comunhão com Deus. E no final, Deus vai restituir na sua vida todas as coisas. Ou entenda o código de Jó, ou no tempo presente, ou na eternidade, mas será recompensado. Gratidão a Deus de coração. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui nessas 2 horas de aula comigo. Vocês não chegaram por acaso, tem um propósito. E amanhã eu volto com mais uma trava para destravar o seu propósito de vida. Gratidão. Então, se você gostou dessa aula, bate o print, né? Vou tirar aqui o fone para você bater o print. Só um momento. Então, se você gostou dessa aula e aprendeu os códigos da vida de Jó, então você vai bater o print e você vai colocar lá os 5 códigos da vida de Jó. O destravado propósito, tá bom? Então bate esse print. Então, eu quero agradecer a minha amiga Rita que chegou aqui, a Lucilene Barbosa que chegou aqui, a Ferreira que chegou aqui. Nós encerramos agora a nossa aula. Espero vocês aqui amanhã à noite. Estarei por aqui. Um beijo. E essa aula vai ficar salva. E eu te convido. Assiste essa aula, porque essa aula pode transformar a sua vida. E hoje nós encerramos a 9ª aula sobre o destravado propósito com o tema perdas. Em algum momento da vida nós vamos enfrentar alguma perda. E eu baseei essa temática, essa trava, na história do nosso grande amigo, irmão na fé, homem incrível Jó, que traz na narrativa do seu texto, no contexto histórico, respondendo aquela seguinte pergunta: por que o justo sofre? E se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento, tanta dor e tanto problema no mundo? O livro de Jó responde. Gratidão. Tchau, tchau e até a próxima aula.